Essa atividade que motivou o vídeo, você tem aí uma população aí de 500 salários de profissionais da construção civil, só que a gente coletou apenas uma amostra de 10%, que dá aí 50 valores. Esses 50 valores aí começam com 1.200 e vão até 2.000. Então nós vamos fazer um estudo de distribuição de frequência. Lembrando que a gente poderia distribuir essas frequências usando a fórmula de Struger, que é essa que está aqui, ó, K igual a 1 mais 3,3 log de N. Isso dá exatamente 7 classes, na verdade o valor aproximado, né? 7 classes. Mas a gente optou por 4 faixas de salário, que é suficiente para distribuir esses 50 valores de forma adequada. A gente priorizou o bom senso. Então nesse estudo a gente vai calcular a média dos salários, calcular a mediana, moda por Kuzuber e moda bruta, calcular a variância, desvio padrão, a medida de assimetria, a medida de curtose, todas essas duas em relação à curva de Gauss. E também vamos construir histograma e analisar assim a questão da zona de normalidade, se não a zona considerando desvios padrões em relação à média. É isso aí, pessoal. Vamos ao vídeo. Vocês viram os dados, são a faixa salarial. Nós colocamos aqui dentro de cada classe os valores encontrados naquela tabela. Lembrando, como a gente achou esse tamanho da classe? Nós tínhamos que calcular de que forma? A amplitude total dos dados sobre o número de classes. No enunciado, a gente encontrou, via fórmula, 7 classes. Mas achamos melhor usar o bom senso e colocamos apenas 4, que distribui os dados de forma bem adequada. Então, valor maior, que é 2.000, menos o menor, que é R$1.200, por 4, cada classe deu 200. Por isso que a gente dividiu aqui em 4 classes, cada uma com 200. Colocamos os valores das frequências, fizemos a frequência relativa, que basta pegar 8 por 50, né? Dá 16%, 18 por 50, 36% e sucessivamente. Então aqui é um cálculo percentual. A acumulada, então 8 mais 18, 26, 26 mais 15, 41, 41 mais 9, 50, ela vai acumulando. Fizemos a porcentagem também, 8 sobre 50, 26 sobre 50. Agora, para encontrar a média, temos que abrir uma coluna com a média da faixa salarial, quer dizer, a média de cada classe. De 1.200 a 1.400, 1.300. De 1.400 a 1.600, a metade aqui, ó, 1.500. Na dúvida é só somar e dividir por 2. Então, somei e dividi por 2, deu 1.700. Somei e dividi por 2, 1.900. Então, esse é o valor mediano aqui, o valor da média da classe. Representa ela. Multiplico pela frequência. Achei esses valores, ó. Somo. A soma do x vezes a frequência, dividido por 50, que é o total dos dados, eu encontro a média. Continuando aí o cálculo de medidas de posição central, né? Aqui temos o cálculo da média. Nós achamos 1.600. Continuando, temos a moda bruta. A moda bruta basta localizar onde está a classe com maior frequência, que no caso é a segunda classe. Olha ali, maior frequência. Então a moda vai estar aqui, vou indicar aqui a moda na segunda classe. Então basta somar os extremos da classe e dividir por 2. Então a gente pode dizer que a moda bruta é R$1.500. Falando da moda de Kuzuber, você tem essa fórmula: limite inferior mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2 vezes a amplitude da classe. Delta 1 é a frequência modal menos a frequência anterior à moda. Delta 2, frequência modal menos a frequência posterior. Nós já sabemos qual é a classe da moda. Então basta pegar primeiro o limite inferior, 1.400, mais, calculando delta 1 e delta 2, delta 1 é a frequência da moda, 18 menos anterior,
deu 10. E 18 menos a posterior, deu 3. Coloco aqui no numerador delta 1, 10. No denominador a soma, vezes a amplitude da classe, que foi R$200. No final eu encontro R$ 1.553,85 para a moda, por Kuzuber, que é uma fórmula utilizada em alguns livros de estatística. Mediana, medida muito importante de posição central. Para a gente localizar ela, é o termo que divide ao meio a série. Mas quando está em classe, basta dividir o total por 2. Vamos achar aqui no caso 25. Onde é que eu sei que está a mediana nas minhas classes? Vou olhar na frequência acumulada. Então, 25 não está dentro do 8, está dentro do 16. Ou, desculpe, do 26. Então, também aqui, junto com a moda, está a mediana. E se a gente for olhar mais atentamente, a média também está muito próxima. Está no limiar da segunda e da terceira classe. Mas a mediana, temos aqui a fórmula, limite inferior, mais esse cálculo aqui, que é dividir a série por 2, no caso 50 por 2, menos a frequência acumulada anterior, sobre a frequência da classe da mediana. Tudo isso vezes H, que é a amplitude. No caso, nós já temos aqui 25, menos a frequência acumulada anterior é 8. Então, você tem a frequência acumulada anterior à classe da mediana. Se aqui é 26, a classe da mediana é essa, a anterior é 8. Sobre a frequência da mediana, da classe mediana, 18. Tudo isso é matemática assim, muito simples. Divide e multiplica 1588,89. O quartil segue a mesma ideia da mediana. Você primeiro localiza a classe do quartil, divide por 4. No caso aqui, 12,5. 12,5 está na segunda classe, se vocês olharem na tabela novamente. Vocês vão ver que 12,5 está na segunda classe, olhando sempre na frequência acumulada. Então já tenho aqui, só muda esse termo. Olha aqui o quartil também 3, só muda esse termo, que no caso agora é 3/4. Então, no quartil 1, eu tenho a segunda classe definida como a classe do quartil. No quartil 3, a terceira classe. Então, basta agora alimentar a fórmula com os dados referentes. E nós vamos acabar achando o quartil 1, 1.450, quartil 3, 1.753,33 centavos, que permite a gente construir um box plot que tem a mediana no meio, o primeiro quartil numa das extremidades da caixa e o quartil 3 na outra extremidade. Então, qualquer coisa, compara lá com a nossa tabela, lembrando que são essas duas, são medidas separatrizes, tendo outras medidas, ok? Continuando aí nos cálculos sobre as variáveis, agora de dispersão ou variabilidade, nós vamos fazer a variância amostral. Por que amostral e não é populacional? Primeiro nós temos 500 dados e tiramos uma amostra de 10%. Então, fechamos 50 salários. O que nos leva a entender que aqui é um caso de variância amostral. A variância é o somatório da diferença do valor mediano da classe menos a média ao quadrado vezes a frequência simples sobre o total de dados menos 1. O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Continuando aqui, nós já temos o valor aqui do somatório. 1.860 sobre 49, que deu 37.959,18, que é dimensional, não coloca salário. Tirando a raiz quadrada desse número,
aí sim nós temos o valor do desvio padrão e ele entra a unidade monetária, porque desvio padrão tem um significado ligado à medida que vocês estão usando. Coeficiente de variação, essa razão simples. Quanto é a porcentagem do desvio padrão em relação à média? Nós achamos aí um valor bem pequeno, 12%, que indica que não é tão... A média e o desvio padrão não estão variando muito. O desvio padrão não está se distanciando muito da média. Mas como é que calcula a variância? Aqui temos que fazer na nossa tabela exatamente uma coluna para a diferença entre o meu valor, que no caso aqui é o X médio, o valor aqui, o salário de 1.300, menos a média. A média nós já tínhamos calculado, deu R$ 1.600. Então aqui deu menos 300. 1.500 menos 1.600, 1.200, ou 200. 1.700 menos 1.600, 100. 1.900 menos 1.600, que é a média de 300. Mas a fórmula pede que a gente eleve ao quadrado. Foi feito isso. E também pede que a gente multiplique pela frequência. 90.000 vezes a frequência simples, 8. 10.000 vezes a frequência simples, 18. 10.000 vezes a frequência simples, 15. 90.000 vezes 9. Somei tudo, achei exatamente o valor que eu coloco no numerador. E assim posso fazer as contas. Continuando aqui o estudo descritivo sobre nossa série de dados, nós temos o coeficiente de assimetria para verificar como é que está os nossos dados em relação à curva de Gauss. Falando rapidamente aqui da fórmula, você tem que a assimetria é 3 vezes a diferença entre a média e a moda sobre o desvio padrão. O Pearson fez a seguinte classificação. Se esse cálculo for igual a 0, nós temos a simetria nula. Se esse cálculo for entre 0 e 15 e 1, moderada à direita. Se for maior que 1, forte à direita. E se for menor que 1, forte à esquerda. Quer dizer, a simetria forte à esquerda. Nós temos aqui nos nossos dados o seguinte histograma, ó. De 1.200 a 1.400, 1.400 a 1.600, essa coluna aqui com 18. De 1.600 a 1.800, a coluna aqui com 15. De 1.800 a 2.000, a coluna aqui com 9. O que é que nós temos? De preto é o polígono de frequência. Eu marco exatamente o meio do meu histograma, das colunas do meu histograma, e ligo os pontos. Sempre lembrando de fechar aqui, o polígono é uma figura fechada. Essa de vermelho seria a curva de Gauss. É ela que a gente tem como referência. E a nossa assimetria vai ser em relação a ela. Ela é nosso parâmetro. Porque se a média e a moda não tiverem diferenças, não há simetria. Então, nosso dado principal aqui que eu coloquei foi a média, que foi 1.600. Então, aqui tem a curva de Gauss, vermelhinha. Qual seria a simetria? Olhando a figura, olhando o polígono, a gente já vê que é à direita, ó. Os dados estão mais à direita da curva de Gauss. Mas vamos confirmar com o cálculo. 3 vezes 1.600 é a média. A moda, usando o Kuzuber, foi 1.553,85. Subtraindo isso, dá 46,15 sobre o desvio padrão. Deu 0,71. 0,71 na tabela aqui, ó, é entre 0,15 e 1. Então é moderada à direita. E é exatamente isso que a gente vê. Ó, o polígono aqui, ó. A média é a nossa referência. Os dados estão mais à direita da curva de Gauss. Então, o cálculo confere com o nosso histograma
Continuando nosso estudo aqui sobre distribuição de frequência em classe, vamos ver agora a medida da curtose. A curtose é um grau de achatamento em relação à curva normal, que é a nossa curva de referência. Nós temos essa fórmula que considera os quartis e os percentis. Lembrando que o achatamento indica que se os dados estão mais dispersos ou menos dispersos. Então nós fizemos aqui o índice baseado nesse número, 0,263. Quando ocorre isso, nós dizemos que ela é mesocúrtica. Aqui seria exatamente a curva de Gauss, certo? O achatamento ideal. Curva de Gauss. Bem, se for maior, quer dizer que os quartis são maiores do que essa diferença dos percentis. Então a gente chama de platicúrtica. Quando os percentis estão mais distantes, então essa razão acaba dando leptocúrtica. Os dados estão se espalhando mais. Aqui tem o percentil 10 e o percentil 90. Então eles se espalham mais. Então essa seria a classificação. Nos cálculos que a gente fez anteriormente, a gente achou quartil 3, R$ 1.573,33, menos quartil 1, R$ 1.450. O percentil 90 melhor, vamos mostrar já? Nós vamos calcular já. Ele deu R$ 1.888,89. Menos percentil 10 que vamos calcular, 1.325. Subtrai esses dois, multiplica por 2, faz o quociente. Deu muito próximo de uma mesocúrtica, mas deu um pouquinho maior. A gente classificou ela de platicúrtica. Quer dizer, os dados estão mais estreitos, estão mais próximos da média. O achatamento está indicando o delgamento dos dados. Aqui tem um percentil. Nós temos que localizar a classe do percentil 10. Basta somar as frequências e dividir por 10. No caso deu 5. 5 está na primeira classe. Aqui, ó. O 5 a gente olha na frequência acumulada. Ó. O 5 está dentro do 8, primeira classe. Então, nós já sabemos a classe. Só alimentar a fórmula. Limite inferior 1.200. Aqui deu 5. Frequência acumulada anterior. Não tem, então bota 0. A frequência da classe do percentil 10. A frequência simples, viu, gente? 8. Vezes 200, que é o intervalo de classe. Temos essa soma, R$ 1.325. O percentil 90 vai estar ligado também, temos que achar a classe. É 90 sobre 100, aqui eu botei 9 sobre 10. É igual. Multipliquei por 50, deu 45. 45 olhando na FAC. Frequência acumulada. 45 está dentro do... Está dentro do 41? Não. Está dentro do 50. Última classe. Quarta classe. Vamos colocar os dados na fórmula. Quarta classe começa com 1.800. 45 já tinha calculado. Frequência acumulada anterior. Então aqui temos 50, que é a frequência do percentil 90. Que é anterior? 41. 9 vai ser a frequência simples do percentil 90. Dividindo isso, achamos R$ 1.888,89. Com esses dois dados, nós achamos a medida da curtose. Se a gente for olhar aqui novamente o histograma, nós vamos observar que realmente os dados, aqui a curva normal, vermelhinha, os dados estão querendo estar mais afinelados em relação à gaussiana. Estão mais próximos aí. Claro que como tem pouquíssimas classes, você não consegue ver bem o comportamento em relação à curtose, se ela realmente está muito próxima. O ideal é ter mais classes e com isso você consegue comparar melhor com a curva de Gauss, lembrando que a curva de Gauss
é chamada também de curva normal e é a curva mais importante da estatística. Nosso estudo indicou uma média de 1.600. Eu pegar a média menos o desvio padrão, eu achei R$ 1.405. E se eu pegar a média e somar o desvio padrão, deu R$ 1.795 praticamente reais. Então, nossos dados estão muito próximos de uma curva gaussiana. Isso indica que eu posso considerar uma zona de normalidade entre os desvios padrões. Então, no caso, eu tenho 70% dos meus salários entre essa faixa. Na ambição, numa seleção de emprego, eu tenho que indicar minha pretensão salarial preferencialmente nesses valores. Se eu extrapolar muito, é bem provável que eu seja desclassificado. E se eu colocar muito abaixo, também posso ser desclassificado por questões de baixa autoestima e tal. Outra forma de selecionar é os quartis. Então aqui tem o quartil 1 que a gente achou, o quartil 3.